Muito bem, seja bem-vindo ao curso Política e Teologia. Nosso propósito é falar das inter-relações de maneira mais específica com a teologia prática. Portanto, você é convidado a seguir comigo nessas aulas, fazendo as interações da prática da teologia, a partir da teologia bíblica, da teologia histórica e sistemática, e entender as aplicações, especialmente na moral e também na eclesiologia, como nós lidamos dentro da igreja e nas nossas relações com o mundo também. Nesse primeiro momento, nós vamos nos aprofundar sobre a ideia desta relação. Como é que o cristão se relaciona com a política de maneira prática? Existe essa relação de fato? Perceba que há vários discursos ao nosso redor. Discursos de separatismo completo, um tipo de santificação em que o cristão não pode se envolver com essas coisas sujas que há no mundo, mas também há um discurso, por vezes, de uma interação exagerada, a tal ponto que a igreja começa-se a confundir-se com o Estado. Nosso momento aqui é para falar sobre um mapa bíblico da política. Pensar, então, nesses fundamentos da teologia prática nesta relação. Uma coisa que nós precisamos derrubar é o mito da neutralidade. Não existe neutralidade em relação do cristão para com a política que há no mundo. Não existe. O próprio fato de nós escolhermos nos separar é também uma posição em relação a essa estrutura. Então, vamos pensar o seguinte. Política pode ser separada da religião? Não, isso é um mito. Esse mito, inclusive, circunda outras questões. O mito da neutralidade científica, por exemplo. É possível fazer ciência de maneira neutra? Não é. É possível fazer arte de maneira neutra? Não é. Sempre há vieses ideológicos, vieses religiosos, porque, afinal, pense, toda operação humana carrega o humano que está a fabricando. O humano que tem sua cosmovisão, o ser humano e a sua antropologia que tem sua religião mesmo. Então pense que esta neutralidade é impossível. A realidade que se apresenta para nós é diferente. A ideia de que a política é religiosa na sua base. Inclusive, não só por conta dos homens que a produzem, que estabelecem ela na polis, que é a cidade, que é o local da interação, mas também pensando no fato de que os governos parecem com o governo de Deus. Então pense, Deus, ele tem o seu governo, ele estabelece o padrão, ele estabelece lei e ordem. Os governos humanos também. Por conta dessa proximidade estabelecida tanto no método como no fundamento, nós vamos ter sim tensões, dificuldades, aproximações e também separações necessárias. É assim que nós estamos entendendo, não há neutralidade. Todo cidadão leva seus deuses para fazer a política, para votar. Quando nós entramos naquela urna, embora o voto seja secreto, nós estamos levando as nossas convicções religiosas também. Deveríamos então fazer uma radiografia do nosso coração. Por quê? Essa é uma pergunta central dentro da teologia prática. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós votamos como votamos? Por que os políticos estabelecem as suas leis, os seus direcionamentos, os seus discursos como estabelecem? Tudo precisa de um porquê. Não existe uma falta de resposta para essa pergunta. Às vezes ela pode ser mascarada, mas ela existe. Deixe-me te dar um exemplo. Certa opinião política. Então, dentro da igreja, um dos irmãos diz, eu quero que tenha esta lei favorecendo as igrejas. Eu quero ter um tipo de imunidade tributária para a igreja. A pergunta é, por que você quer isso? Qual é o benefício que se traz ou o malefício que será trazido para aqueles que estão cometendo crimes, por exemplo? Isso vai nos conduzir a outro nível. Qual é o bem desejado? Toda lei conduz a um bem para aquele que está fazendo aquilo que é correto na nossa posição, ou vai causar uma punição para aquele que está se desviando de uma norma moral, seja da sociedade, seja religiosa. Uma das questões poderia ser, para ter prosperidade, eu quero esse bem desejado por meio da máquina estatal para ter prosperidade. Isso nos levaria a outro nível. Por que então você acha que isso é prosperidade? Qual seria a nossa definição? E aqui Agostinho nos ajuda demais. Qual a definição do sumo bem? Toda ética se conduz para isso. Olha para a máquina estatal brasileira. Sendo uma máquina corrupta, como nós podemos concordar, independente de você ser de um partido ou de outro. Eu sei que você que está assistindo esse curso tem sua opinião política, mas uma coisa que nós podemos sentar, tomar um café e concordar é que esta máquina é corrupta. De onde vem a corrupção?
de usar a máquina para alcançar o meu próprio bem. Pense que esse bem, de maneira geral, é o dinheiro, é a fama, é alcançar, galgar melhores lugares. É ter essa interação entre banqueiros, Estado e toda essa troca. Então, qual seria o sumo bem? O cristão precisa perguntar-se a si mesmo: qual é o sumo bem? Eu quero ser feliz, eu quero ser livre, eu quero ser livre para pregar o evangelho, eu quero que nossas igrejas estejam bem, que os irmãos tenham relação boa com seus empregadores, para que possam devolver o dízimo, manter a igreja. Todas as coisas se interagem, embora não sejam esferas diferentes, mas elas se interagem e afetam a nossa fé e a vivência da nossa fé. Por que então este é o meu sumo bem? Porque minha posição política me leva a desejar isso. E no final das contas nós teremos o nosso Deus. Qual é o Deus que nos rege? O que é que nós queremos ao final das contas? Porque se esse é o meu conforto que está sendo colocado em um nível mais alto, se é meu ego, se é a posição política que eu aprendi com papai, com mamãe, se é o meu jeito, eu sempre fui assim, devemos pensar se esses valores são absolutos ou se eles devem ser relativizados diante da palavra de Deus, que é absoluta, que é o Senhor Todo-Poderoso. A política acaba servindo à adoração. Não é à toa que na história, como você vai ver em outro módulo, na história muitos governantes se posicionaram como deuses, exigiram adoração por conta dessa inter-relação, porque não entenderam as fronteiras entre a religião e a política. De fato, nós poderíamos falar de esferas separadas. A igreja opera em certos níveis, o Estado opera em outros níveis, a família em outros níveis, a academia, os estudos, as empresas, são esferas diferentes. Mas elas não estão em um vácuo, elas se relacionam. Então nós estamos estabelecendo o seguinte: existe algo chamado governança civil. Essa governança se estabelece de maneira muito fria, observando apenas os dados, as letras, por meio de leis, da Constituição, da ordem civil. Existe uma força impositiva, todo o Estado precisa de uma força impositiva, é a força policial, conforme os escritos dos filósofos políticos. Precisa dessa força. Precisa, inclusive, da força da morte, da ameaça da morte, que se você não obedecer, você será encarcerado, você será morto. Por isso que há polícia, por isso que há exército, por isso que há um tipo de espada, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13. E existem arranjos sociais. Claro que nem tudo é impositivo no Estado. Existem encaminhamentos do Estado que auxiliam ou que mesmo aconselham a vida como ela deve ser. O Estado, por vezes, a depender do governante, a depender de sua posição política, ele vai enfatizar um tipo de ordem social em que o pobre é elevado, em que o pobre é mais visto. Perceba que esta é uma posição política que leva a este arranjo social. Outra posição política pode enfatizar o empresário, por exemplo. Entender que o empresário é o coração da nação, que o empresário deve ser valorizado. São posições políticas que enfatizam certos arranjos sociais. Então, essa aqui é a base, essa é a casca, é a governança civil. Mas nós estamos dizendo que por trás há um coração pulsante nesses governantes, nesses partidos, nesses arranjos políticos, que é o coração da adoração. Esses políticos, eles estão apenas representando um desejo coletivo de uma sociedade. Muitas vezes os cristãos querem colocar a culpa nos partidos e não percebem que a culpa, por exemplo, é do brasileiro. É de seu coração que anseia, inclusive vota para que esses homens e mulheres estejam lá os representando. A política é definida aqui como a forma como nós organizamos nossa vida. Essa é a definição de Aristóteles, que vai seguindo. Como a gente organiza a polis, a cidade. Como cada ator é colocado para que essa polis funcione, para que ela gere um bem, para que o mal, o caos, não domine. Então, a política é esta organização da vida para obter aquilo que o nosso coração mais adora. Todo mundo tem uma cosmovisão. Nós já estabelecemos que a neutralidade é um mito. Então, a cosmovisão ela vai nos levar a dois grandes fatos. Primeiro, a interpretar a vida, cada coisa como ela é, como um óculos que eu estou usando, como é que eu interpreto o que acontece comigo. Olha, José,
José viu a traição de seus irmãos, observou a traição de seus irmãos, não como uma traição em si, para ser vingada, mas ele observou com as lentes do plano da providência de Deus. Ele diz, olha, não foram vocês que me traíram, foi Deus que quis. Foi Deus que colocou vocês naquele lugar para que depois pudesse haver uma sobrevivência para a nossa nação. Isso é cosmovisão, é um modo de interpretar a vida. Mas não somente isso, porque aqui é uma posição meio passiva. Mas a cosmovisão também produz coisas. Então, quando você está lá no Instagram, quando você está usando qualquer tecnologia, você está observando ali a imposição da ideologia dos seus criadores. O algoritmo ele não é neutro. As coisas que você vai observando, vão aparecendo, não estão em meio a um caos. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma ideia, tudo tem uma ideologia. Então, quais são as cosmovisões que imperam na nossa política? Nós devemos, e aqui pensando na teologia prática, nós precisamos de uma preparação. Esse curso faz parte disso, de uma preparação pessoal, de um estudo, de uma dedicação intelectual para entender cada uma dessas cosmovisões, julgá-las, entendê-las, respondê-las. O secularismo é uma das principais, tira a religião para lá. O nacionalismo coloca a nação como o grande alvo, como centro. Os alemães são um grande exemplo disso na Segunda Guerra Mundial. A ideia de nação, patriotismo, que muitas vezes se torna uma idolatria. Também nós temos o materialismo, em que as coisas elas são como são, não há transcendência. Nós devemos olhar apenas para as coisas que estão aqui, palpáveis aos nossos olhos. Uma caixa fechada, onde Deus não interfere, onde a religião não interfere. E nós temos o cristianismo. O cristianismo que vai dar as respostas. O cristianismo que não deve ser excluído da esfera social, mas estar na esfera social, estar na esfera política, dando respostas, profetizando. E a ideia de profetizar aqui é responder aos governantes, é falar da palavra de Deus. A ideia de profetizar é condenar aquilo que está errado. Estou fazendo referência aos profetas, aquilo que eles faziam no Antigo Testamento. A praça pública, portanto, vai ser a arena onde essas cosmovisões vão entrar em conflito. E nós precisamos entender isso. Isso faz parte da pós-modernidade, o pluralismo. Agora, esse pluralismo deve ser não combatido, mas defendido como espaço onde o cristianismo também tenha a sua voz. Então, se são esferas diferentes, elas estão em um tipo de hierarquia? A igreja é superior ou é inferior à política? Como é que isso funciona? Muitos teólogos, muitos pensadores na história da igreja propuseram algumas soluções para isso. Então, pense na vida dividida em dois, clivada em dois. De um lado, as coisas de César, a política, o governo, o voto. Do outro lado, as coisas de Deus, a adoração, a fé, a igreja. Então, inclusive, no domingo eu estou na igreja, estou adorando, mas na segunda-feira eu tenho minhas posições políticas. Isso é estranho, essa clivagem, porque nós temos uma dicotomia acontecendo aqui, onde a religião não afeta mais esses espaços. Ela não interfere mais na intelectualidade, na moral, nos sentimentos dos cristãos. Isso não é digno da palavra de Deus. A palavra de Deus fala da vida como una. Fala da vida boa, da vida que de fato é agradável a Deus, como uma vida íntegra. E a ideia de integridade é tudo, todos os lados da vida, todas as suas facetas integradas naquilo que os reformadores chamaram de soli Deo gloria. Somente a Deus a glória, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. De fato, nós temos esferas separadas, mas é como se a esfera de Deus englobasse tudo e César estivesse lá dentro, e a escola estivesse lá dentro, e o Estado estivesse lá dentro, e a academia estivesse lá dentro, mas Deus é superior. Lembra dos apóstolos, a reação dos apóstolos em Atos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa separação precisa acontecer. Lutero foi um dos grandes proponentes disso. O Estado, portanto, tem a autoridade da espada, de usar a espada, de condenar o mal. A igreja já tem o mandato das chaves. As chaves que são o evangelho, as chaves do céu, as chaves da disciplina eclesiástica. O Estado segue um padrão da aliança noaica, nós estamos propondo isso aqui. A aliança noaica, em Gênesis capítulo 9, fala que o homem que mata outro homem deve ser morto também.
Nós diríamos que essa é uma das primeiras leis de preservação, e inclusive uma lei que preserva a vida através da pena de morte. Isso o Estado deve estabelecer com o passar do tempo. Já a igreja tem ao seu lado Mateus 16, Mateus 18. A ideia de que nós temos a confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso leva pessoas ao céu, ou se não acreditarem, levam pessoas ao inferno. A jurisdição do Estado é temporal e física. É uma justiça temporal. Então, mesmo que alguém seja condenado à prisão perpétua, é perpétua até a sua morte natural. A igreja tem outra jurisdição, é a jurisdição espiritual, eterna. Isso precisa ser entendido para que não seja cobrado aquilo que é do Estado na igreja, aquilo que é da igreja no Estado. Mas o que nós não podemos fazer é essa separação completa que não existe. E o propósito do Estado é a preservação da vida, da justiça, da ordem, da paz. E já da igreja é a redenção e identificação do povo de Deus. Do outro lado, tem outro problema, não sei se você percebe, existe uma teologia que quer resgatar os pobres. Uma teologia que acha que a nossa função, a função da igreja é mudar a sociedade, é trazer a paz. Não é. A nossa função é fazer discípulos. Essa é a grande comissão, enquanto vivemos em um mundo mau. Portanto, a igreja é o palco para a salvação. Uma salvação que nos prepara para outra nação, para outro Estado. Já o Estado vai construir essa plataforma terrena. Lembra que Jeremias nos instrui a orar pelo Estado, a orar pelo rei. 1 Pedro também faz isso. Orem para que vocês tenham uma vida pacífica, para que a igreja tenha uma base aqui para poder servir melhor, para poder evangelizar melhor. O governo, então, vai ser um pré-requisito da providência, se Deus quiser, para que a igreja melhor se desenvolva. Caso não seja, a igreja precisa suportar a perseguição, a igreja precisa estar em oração, a igreja precisa continuar se reunindo mesmo que em meio à perseguição estatal, mas quando há momentos de paz como o nosso, nós devemos aproveitar. Essa separação, portanto, precisa existir no método, mas não no todo, porque afinal nós somos cidadãos dessa terra também. Nós vivemos nessa terra esperando outra. Na igreja, o cidadão adora, discipula. Já no Estado, esse mesmo cidadão cristão, que precisa manter o seu cristianismo, ele se engaja. Ele vê o bem da polis, ele traz os princípios da palavra de Deus, princípios éticos, para aplicar. Ele vota naquelas pessoas que mais se aproximam desses princípios. Nós vamos carregar o nosso cristianismo para onde formos. Somos peregrinos estrangeiros, mas não deixamos a nossa fé de bagagem para trás. Nós carregamos ela por onde nós andamos. Portanto, a política definitiva do Evangelho é de que, primeiro, o Estado, em um nível, coíba o mal, de que ele traga uma justiça. Lembrando que essa justiça sempre será imperfeita. Muitas pessoas leem Romanos capítulo 13 como se fosse a definição perfeita de Estado. E alguns teólogos, inclusive, dizem se o Estado não cumprir aqueles requisitos, então deve ser desrespeitado. Não é bem essa a ideia, e eu creio que nem Paulo espera isso, por toda a sua trajetória mesmo em Atos. Ele não espera que o Estado seja perfeito. Ele está falando aqui do alvo, do que deve ser, mas que nem sempre se reflete na realidade. O que deveria acontecer? A coibição do mal, mas nós vivemos num Brasil, por exemplo, em que as betes são permitidas, né? Eu estou falando agora de 2026, em que o governo apoia um crime organizado que se conecta com a lavagem de dinheiro e com a máquina de apostas que no passado era proibida em outros níveis, como o de caça-níqueis, como do jogo do bicho. Então você vê um Estado corrupto que não coíbe o mal muitas vezes. É um Estado que não está cumprindo a sua função. E essa força externa é da imposição da lei, inclusive da polícia e do exército, que também estão enfraquecidos na nossa época. Já o Evangelho traz o arrependimento, o perdão. Interessante porque Max Weber rastreou isso e percebeu como o protestantismo gerou cidadãos diferentes. Gerou homens e mulheres que trabalhavam com outra ética. Alguns tentaram, inclusive, fazer ali uma conexão com a derrota do Brasil nas oitavas, com o protestantismo que cresce no Brasil. E fizeram toda a conexão com Max Weber, não tem nada a ver. Na verdade, Max Weber elogia
quando ele escreve a Ética e o Espírito do Capitalismo, ele está percebendo que aqueles que se convertem, eles têm uma ética de trabalho diferente daqueles que não são protestantes. Porque eles estão entendendo que estão corandel diante de Deus. Então, mesmo que o patrão não esteja perto, mesmo que seja um dia de folga, eles estão buscando sempre trabalhar da melhor maneira possível, para glorificar a Deus. É óbvio que o evangelho e o fazer discípulos vai mudar um pouco a nossa cidade. Vai mudar um pouco o nosso contexto. Pessoas melhores, pessoas que estão buscando perdão, pessoas que não brigam no trânsito, que não matam pessoas. Mas é claro que sempre em meio ao trigo haverá joio. Sempre haverá o mal. Deus, inclusive, envia a chuva para os bons e para os maus. Essa transformação social, ela tem um limite para o cristianismo. Nós podemos pegar as crianças do bairro, crianças fragilizadas, ensinar o evangelho para elas, ensiná-las a não falar palavrões, dar algo para elas, algo que vai as beneficiar. Mas essas mesmas crianças no futuro podem ser tomadas pelo tráfico de drogas e estarem mortas a qualquer dia. Nós cumprimos a nossa função, nós pregamos o evangelho, tentamos ajudá-las, mas nós temos um limite. Nós não conseguimos lutar contra certas coisas e a igreja nem deve ficar desesperada em relação a isso. Jesus seria, então, a palavra política definitiva, no sentido futuro, de que ele será o nosso rei, e a igreja hoje é uma embaixada desse futuro reino. Hoje, faça algumas perguntas a você mesmo. Primeira delas, como o cristianismo tem afetado as tuas posições políticas? As tuas posições políticas têm sido afetadas pela tua fé? Têm sido reveladas? Têm sido direcionadas? Uma outra pergunta é, por que você muitas vezes defende certos candidatos que não refletem esta fé? Você tem percebido que as suas posições políticas elas acabam se desalinhando do cristianismo e, portanto, não deveriam ser mantidas. Algumas perguntas para você guiar o seu caminho e perceber que esse cristianismo nunca será apolítico, nunca será neutro. Até a próxima aula.